Bora lá, fiel, o Vessone trazendo as últimas informações do Corinthians. Tem demissão já no elenco do Corinthians, o Dorival tá balançado no cargo e a situação do Félix Torres já foi regularizado, o Corinthians já parcelou. E qual a repercussão dentro do Parque São Jorge após a derrota pro Bahia? Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Prazer ter você aqui, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Corinthians. E agora para falar do Corinthians. O Corinthians perdeu para o Bahia 2-1 dentro de casa. Festa, quem foi o repórter que fez essa pergunta que deixou o Dorival nervoso? Eu perguntei pra ele se... Eu perguntei pra ele se... Aí eu fiz o histórico, né? Eu lembrei de São Paulo e Flamengo, quando ele foi bem nas Copas, mas nos pontos corridos ele deu uma rateada. E se ele fazia alguma reflexão quanto a isso, ele, a comissão técnica dele, se há algum defeito que eles estão... Onde eles estão errando e tal... E aí ele abriu a resposta dizendo, vou refrescar a sua memória. E aí ele vem lá trazendo que no Flamengo ele pegou em 16º, entregou chegou a segundo. Na verdade, quando ele dá aquela rateada, acho que cai para sexto, termina em sexto, enfim, quinto ou sexto no Brasileiro. Não chega a disputar o título. E aí o São Paulo ele também não fala muito sobre o tema, só aí lembra das dificuldades, que ele abriu mão do Brasileiro no campeonato pelo Flamengo, porque ele tinha 2 títulos muito importantes que podiam serem conquistados, como ganhou a Libertadores invicto e tudo mais. O problema todo do Dorival é exatamente o brasileiro que ele faz pelo Corinthians. Se na Copa do Brasil ele tem 100% de aproveitamento, ele ganhou os 4 jogos, não tomou nenhum gol, tanto no Novo Horizontino quanto o Palmeiras. A Copa do Brasil dele é irrepreensível. Só vitória, nem empate nem derrota, só gol marcado, não tomou nem gol. O brasileiro, ele tá com... O Corinthians tem 30 e poucos % de aproveitamento com ele. Ganhou uma dos últimos 11, não ganha 6. Então é uma campanha muito difícil, muito complicada. O time... É verdade o que ele está dizendo, o Corinthians não vem jogando mal os jogos, tirando... Há 2 que eu considero bem aberrações. No Morumbi contra o São Paulo e em Caxias. Aquilo foram... Aquela postura, aquilo ali é uma aberração. Mas quando pegou o Cruzeiro, que era líder do campeonato naquela ocasião, aí dentro jogou bem, criou o Cássio, teve que fazer defesa, o zagueiro do Cruzeiro tirou em cima da linha. Faz um bom jogo, por exemplo, contra o Grêmio no Sul. O Corinthians faz... Contra o Red Bull, perdeu 3, 4 gols cara a cara, toma o gol nos acréscimos. Eu entendo contra o Botafogo faz um baita segundo tempo, empate poderia ter virado. É verdade o que ele fala. O Corinthians contra o Bahia também controla o jogo, fica com a posse, cria mais chance. E aí também acontece o que um treinador não controla, que é o tal do erro individual. Então no primeiro gol, uma linha mal feita porque o lateral esquerdo não está esperando o passe lá na direita, está dormindo, dá a condição. E aí eu acho que o Hugo Souza também falha, que para mim, numa qualidade que ele tem, era defensável. O chute de longe do Uruguai, o ex-São Paulo, é longe. Eu acho que o Hugo Souza também colabora. E no segundo gol, olha lá, ó, eu acho uma bola defensável para a qualidade, pela envergadura, o tamanho que ele tem do Araújo, me parece uma bola defensável. E no segundo gol, o Mateuzinho, além do André falhar também, o Mateuzinho resolve dar um carrinho completamente sem noção. Detalhe. Logo depois do empate. Logo depois eu vou te passar o número. Exatamente. 27 segundos depois do gol. O juiz dá a saída, 27 segundos, o Corinthians fala, tá lá, Bahia, é um pênaltizinho para você bater. Aí chega uma hora que o treinador também não controla esse tipo de coisa. Com erros individuais tão grandes, você vai remar tudo de novo, estando atrás no placar. E aí bateu um pouco a limitação. Gosto muito do primeiro tempo. Os meninos que foram bem, tanto o Kaique, sobretudo o Guinegão, a derrota tira um pouquinho de cena a eles, o que não é justo, porque eles entraram ali numa fogueira, ser titular praticamente a primeira vez. O Guinegão já tinha sido, acho que no Ceará, mas em casa acho que era a primeira vez. E aí até o bom jogo que os meninos fizeram ficou até em segundo plano, porque é mais uma derrota. É uma derrota em casa, o Corinthians não está acostumado quanto a isso. A gente tem depois até uma tabela que a gente preparou. É a 3ª derrota em casa, isso não é o normal para o Corinthians. Se a gente olhar depois na tabela, só vem na pandemia, quando não tem a torcida na arquibancada. Só para se ter uma noção, o ano passado, o Corinthians tem 2 Corinthians, né? Aquele time ruim do primeiro turno, vem os reforços e melhora. Se você pegar o campeonato todo, incluindo o time ruim, que não tinha nem jogador pro banco, quase, o time teve uma derrota no ano lá, no Brasileiro, que foi pro campeão Botafogo.
passou outros 18 jogos sem perder, e aí, no caso, já tem 3 derrotas no Brasileiro. Fluminense, na qual ele mereceu perder. O Red Bull, que perde nos acréscimos uma bola perdida, era no mínimo para empatar, perdendo 200 mil gols, e agora perdeu do Bahia também. Então, a situação do Dorival é de uma pressão. O problema é que não sabe nem quem é o presidente. Marcaram a eleição para segunda-feira, dia 25, a 2 dias da decisão do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Corinthians vai trocar de presidente ou vai confirmar a manutenção do Osmar. Não se sabe nem quem são os candidatos ainda. Daqui a uma semana. Uma semana, exatamente. Dia 25, tá certo, tem que ser rápido mesmo, gente. Não dá pra ficar esperando. Esses são os números do Corinthians pós-Mundial de Clubes. Nenhuma vitória, 2 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 17%. É desesperador esse aproveitamento. É que a turma lá de baixo, Massa, tá colaborando, né? O Sport, o... Sim. Não, lá, quando chegar lá na fase decisiva para cair ou não, os caras vão estar de volta. Memphis, Júlio Alberto, vão estar tudo de volta. E o Garro tá devendo, o Garro também, né? Ele tá numa fase... O Garro tá reclamando do joelho, o Garro né? não tá bem. Ele disse que ele não vai suportar, pelo menos nessa fase do joelho, 3 jogos seguidos na semana. Então, até agora estava tudo bem. Só que temos um problema. Você pega o Vasco no final de semana, precisando ganhar ou pontuar. Grandão, depois de... Aí você tem a decisão quarta, Atlético Paranaense, e ao Palmeiras domingo. Ou seja, os três jogos na semana estão vindo aí. E os 3 valem muito. Então temos um problema. O que a comissão técnica vai fazer com o Garro? Eu vou dizer, como é sintético no meio de semana, eu não duvido, por mais que o primeiro jogo seja muito decisivo, que o Garro seja preservado por conta do sintético no meio de semana. Esse já estou avisando na outra, estou avisando 10 dias antes. Eu não duvido que isso possa acontecer. Rapaz. E aí, Arnaldo? Eu acho que não é boa, não. Não é mesmo. Nossa, pro Corinthians cair, gente, ele vai ter que fazer... É muito difícil, eu também acho. Mas... É que assim, né, o aproveitamento do Corinthians, agora com 20 partidas, ele é preocupante mesmo. Quando você fala, eu vou colocar o número de derrotas dele em casa para a temporada, mas pode falar. O Vessone citou, né? Ele não está matematicamente salvo se repetir a campanha do primeiro turno, então tem que se preocupar, sim. Essa é a turma toda... que comandou o Corinthians nos jogos em casa, né? Quando perdeu. E você vê que o 4 derrotas é pandemia sem a torcida com o seu ambiente no estádio, né? Sim. Então, 3 derrotas, faltando 9 jogos em casa, é muita coisa, né? Não é o normal do clube. Porque aí, agora entrando nesse ponto, né? Porque o time está pontuando tão pouco no Brasileiro. Eu acho que o Dorival pode até fazer mais ou menos, não o que fez no Flamengo, pode até fazer o que fez no São Paulo, fazer uma campanha medíocre no Brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil. Pode. Inclusive eliminou o Palmeiras também, como técnico do São Paulo. Agora, ele não pode confundir, acho que esse discurso eu já ouvi algumas vezes, inclusive naquela campanha do São Paulo, que não estamos jogando pior que ninguém, ou estamos jogando pior que... Não importa. Então, um time que tem volume de jogo, mesmo com desfalques, é uma virtude. Mas um time que toma toda vez gol no início das partidas, que cede o segundo gol logo após o gol. Pode ter sido por erro individual. Agora, o comandante tem que identificar quais vêm sendo os problemas recorrentes do Corinthians, sobretudo nos seus jogos em casa, para fazer ponto. Pouco importa o desempenho, cara. Vamos combinar. Pouco importa que tem volume de jogo com o Bahia. Quase todo mundo que joga contra o Bahia tem chance, porque o Bahia oferece chance, né? Contra o Cruzeiro, oferece chance. Tem jogo de igual. Agora, para os Corinthians precisam de ponto. É o que o Vessone está falando. Contra o Vasco e contra o Palmeiras vai precisar de ponto. E tem o Atlético Paranaense no meio dessa coisa. Está numa crise bem pior que a do Corinthians. O Corinthians deve passar, se nada de anormal ocorrer, do Atlético Paranaense. Mas no Brasileiro ele vai ter que... Mas se ele rifar o Garro lá em Curitiba, ele pode vir com uma desvantagem muito grande, hein? É verdade, tem isso. Então. É um cobertor curto. Vamos Agora, lá. O elenco do Corinthians é melhor ou pior que o do São Paulo? Não, o time titular eu acho que é melhor, só que não, também mas está... E o banco do Corinthians, você viu? É melhor, tem mais gente. Então dá para relativizar um pouco. Tem mais gente, tem um monte de moleque. Dá para relativizar sim o Dorival, cara. Acho que o Dorival tem certa razão. Se eu não me engano, quando dos ele fala 16 que jogaram contra o Bahia, 8 moleques, então. eu acho. Da euforia da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil sobre o rival, ao sinal de alerta no Brasileirão. O Corinthians e uma montanha-russa de emoções. E a partida contra o Bahia foi exatamente assim.
cheia de altos e baixos. Menos de 2 minutos de jogo e o tricolor abriu o placar com essa bomba de Michel Araújo. 2 minutos depois, Rodrigo Garro chamou a responsabilidade e balançou as redes. Mas depois de checar o VAR, o árbitro anulou o gol por conta do toque de mão de Kaique no início da jogada. Com 6 desfalques, Dorival Júnior improvisou e colocou em campo 2 jovens da base corintiana, Kaique e Guinegão. E de tanto insistir, o Corinthians empatou. O jovem Guinegão deixou tudo igual com esse gol de bicicleta, num lance que demorou a ser confirmado. O árbitro Paulo César Zanovelli decidiu chamar o assistente para checar o VAR. Mais de 7 minutos de espera para Fiel gritar gol. O tempo parado pelo VAR foi o maior registrado no Brasileirão deste ano. Eu acho que o juiz poderia ter ido já ver o VAR antes, mas ele demorou bastante, isso esfria um pouco o jogo. No início eu pensei que ele ia dar impedimento, mas depois eu analisando mesmo vi que ele não participou do primeiro lance. Então eu acho que o juiz tinha que ser um pouco mais rápido para a gente estar voltando para o jogo. Mas o corintiano nem teve tempo de comemorar. Mateuzinho, na sequência, derrubou Kaique do Bahia na área. Pênalti. William José cobrou e colocou o visitante de volta na frente. No meio do segundo tempo, o Dorival promoveu a estreia do recém-contratado Vitinho. Deu mais uma chance para Thales Magno, mas não foi o suficiente. Foi um detalhe que acabou nos tirando aí a possibilidade de um grande resultado. Por tudo que fizemos, pelo volume que tivemos. Mi desempeño no está siendo el del año pasado. Infelizmente, no es lo que estoy procurando, no es lo que yo quiero. Mas es difícil, es difícil porque mi tratamiento no está consiguiendo jugar 3 juegos por semana. Mi joelho no está aguantando, mas tem que botar a cara. Tem que botar a cara, não é momento para deixar de jogar. O Timão viu o Bahia de Rogério Ceni sair com a vitória e manter a maior sequência invicta da Série A, com 8 jogos sem perder. Para nós, muito importante manter esses jogos de invencibilidade, não pela invencibilidade em si, mas pela pontuação que vai subindo. E se você analisar, eu sei que as pessoas não contam como turno, mas eu conto 18 jogos de 19, consegui 33 pontos. Já o Corinthians segue com um jejum de 6 jogos sem vencer. Nos últimos 11, apenas um triunfo. Em casa, a situação é ainda mais delicada. São quase 3 meses sem uma vitória em Itaquera. Um duelo que começou antes mesmo do apito inicial e ganhou um clima tenso por conta da compra da joia da base corintiana Cauê Furquim pelo Bahia. Uma disputa que deve seguir fora das 4 linhas. O Bahia pagou a multa de 14 milhões de reais para contratar o atacante de 16 anos. A diretoria do Timão acusou o tricolor de aliciamento, anunciou que rompeu relação com o clube e o Grupo City e disse que vai levar o caso à CBF até a FIFA. Fato é que o Timão deixou escapar, além da vitória, um novo talento em campo e uma oportunidade financeira em tempos de crise. É um garoto de muita qualidade, vinha trabalhando e já estávamos aí preparando uma possibilidade para ele, inclusive talvez até numa partida como a de hoje. Sem a promessa da base, com muitos desfalques, o Timão segue sem poder contratar por conta do transfer ban sofrido no início da semana pela dívida com o Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que combinei e que estou aguardando. Precisamos e temos algumas carências que já foram pontuadas. Nunca escondi de ninguém que solicitei anterior até a minha chegada aqui algumas contratações. Agora nós estamos fazendo o que esteja ao nosso alcance. O clube ainda vive uma crise política que se arrasta fora das 4 linhas. Marcou para o próximo dia 25 a eleição para definir o novo presidente, depois do impeachment de Augusto Melo. A política é política, só que fico um pouco chateado da situação, porque a gente coloca a cara aí dentro e toma porrada. Crise política, problemas financeiros, transfer ban, desfalques e o reflexo dentro de campo. Mais dor de cabeça em meio a uma crise que parece não ter fim no Parque São Jorge.
Bora lá, pessoal. Separei aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, velho. Infelizmente, já olhamos pra baixo da tabela. O Corinthians, que já iniciou, né, oficialmente aí o segundo turno, fez um primeiro turno tenebroso, primeiro turno de rebaixamento. Sabemos que o Corinthians fez 22 pontos, tá? O dobro disso, né, 44, não livra matematicamente de um rebaixamento. Isso aí não é via de regra. Porém, 44 pontos tem anos que você se livra do rebaixamento e tem anos que não se livra, né? Eu tô falando se o Corinthians repetir o primeiro turno. Então o Corinthians precisa fazer um segundo turno melhor do que o primeiro, né? O Corinthians que tá aqui, ó, com 20 jogos e 22 pontos. A preocupação aqui, pessoal, é o seguinte, o Santos, né, tomou um vario, diga-se de passagem, do Vasco aí, mas, cara, isso, enfim, né, tem muito corintiano feliz aí com isso. Eu tava triste porque o Corinthians perdeu do Bahia dentro de casa, mas aí eu olho pro Santos, né, que perdeu diante de 50 mil pessoas lá no Morumbi, tomou um 6... Cara, sei lá, velho. Acho que pensar assim faz parte, ok, do futebol, mas, cara, é muito... É fechar os olhos pro problema que tá na nossa frente, sabe, cara? É desviar aí a atenção, é criar uma narrativa pra desviar o foco do real problema do Corinthians, né? Então o Santos tá aqui, diga-se de passagem, pode ultrapassar o Corinthians porque tem um jogo a menos, esse jogo a menos do Santos é contra o nosso rival, o Palmeiras. Enfim, mas o Corinthians ganhando ele pode ultrapassar. O Vasco da Gama, que tá com 2 jogos a menos, velho, ganhando um jogo aqui já cola no Corinthians, mano. Tá ligado? Aí o Vitória, beleza, o Juventude tá com 2 jogos a menos, ganhando também cola no Corinthians. Então, olha a situação do nosso time, velho. Tá? Pra ficar se alegrando aí com os vareio do Santos aí de 6-0. Então, acho que não é algo pra gente ficar pensando muito agora. Mas e aí, o que você pensa? Você pensa diferente disso? Bora trocar uma ideia, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Prazer ter você aqui. Se inscreva aqui no canal Nação Corintiana pra sempre receber as notícias do Timão, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!